cheguei à tua mesa de perdão e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se convertem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Quem se rebaixa e se torna como criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai. O Filho do Homem veio para salvar o mundo que estava perdido. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o nosso Deus tem sempre um olhar especial para o que diz respeito às crianças. Jesus veio para trazer ao mundo a salvação. Só que Ele quer também de nós uma conversão concreta. Ele quer que a gente se converta concretamente. Como que nós vamos mudar de atitude, sendo que nós não temos psicologia suficiente para isso? Se tornando como crianças. É necessário que o nosso espírito, que o nosso coração se volte para uma criança. É tão gostoso você ver aquela criança cheia de vida, alegre, brincando, divertido, sorrindo. É tão gratificante você olhar aquele olhar de felicidade, aquele olhar de alegria. Assim também nós devemos ser, porque o nosso Deus trata-nos com amor incondicional. É necessário que nessa alegria de viver a vida, nós também se retornemos para o ponto de criança. Nós precisamos voltar a ser criança espiritualmente. Porque muitas das vezes nós estamos muito atarefados com as coisas do serviço, com o trabalho, com casa, com a rotina. E nós não paramos um minuto para voltar a Deus. Vejam bem, por que Jesus gostava das crianças? Porque as crianças sabiam, e elas sabiam entender como eram os mistérios de Deus. Elas sabiam que na vida de Deus necessitava-se de conversão. Por mais que elas sejam crianças, elas reconheciam que Jesus veio para salvar o mundo e que era necessário que elas se convertessem. Por isso que Deus fala hoje que quando nós queremos voltar a ser grandes no reino dos céus, nós precisamos ser crianças. Ser como criança não quer dizer que você vai começar a brincar de novo. Quer dizer que você vai ter entendimento para entender o que se passa no reino de Deus, o que você está fazendo certo e o que você está fazendo errado. Muitas das vezes nós somos muito rigorosos na vida, nós somos muito duros, somos muito fortes e não é isso que Deus quer. Deus quer uma pessoa humilde, Deus quer uma pessoa que se fortaleça mesmo com a derrota. É assim que Jesus quer para a nossa vida. Por mais que todos os problemas venham, nenhum vai ser forte o suficiente para te derrotar, porque você estará com Deus. É necessário que a gente se retorne para esse ponto de criança, porque é uma outra qualidade da criança. A criança tá lá brincando, aí do nada ela se machuca, beleza. Aí ela fala, não, eu não quero mais brincar com isso aqui não. Dá 2 minutos ela tá brincando com aquele negócio de novo.
É sempre assim. É necessário que quando aconteçam as dificuldades na vida, nós não se esquecemos de Deus. Porque muitas das vezes aparece uma dificuldade na nossa vida e a gente vai começar a largar tudo. A gente larga a igreja, a gente larga a família, a gente larga todo mundo. A comunidade cristã não é a reprodução de uma sociedade que se baseia na riqueza e no poder. É a maior ou mais importante aquele que se converte, deixando todas as pretensões sociais para pertencer a um grupo que se acolhe fraternalmente. Jesus na pessoa dos pequenos, fracos e pobres. Esses poucos capítulos aqui que eu falei agora é da Bíblia, tá? Tem um rodapézinho na Bíblia aqui que eles explicam bonitinho cada versículo. E falou uma coisa aqui muito importante. A comunidade em si, e quando eu falo comunidade, o que se fala comunidade? É o povo. O conjunto de povos que tem um só objetivo. A comunidade em si deve ter um só objetivo, que é qual? Acolher a Jesus nas pessoas dos pobres, fracos e marginalizados. É necessário que a igreja também acolha, porque senão, quem vai acolher? É tão bonito, né? Esses dias de frio que tá tendo lá em São Paulo, a Legião da Boa Vontade, indo lá, levando alimento para eles, fazendo doações para eles e ajudando a eles. É tão bom. E não é só eles que estão fazendo isso. Padres, frades, freis. Ano passado teve uma época que estava fazendo muito frio. Chegou a fazer 3 graus negativos lá em São Paulo. E o frei franciscano lá, ele abriu as portas do convento para poder deixar as pessoas de rua dormirem lá, pelo menos naquela noite, porque estava fazendo muito frio. E lá ele acolheu as pessoas super bem. No outro dia ele abria, as pessoas iam embora de novo, faziam as coisas delas. E assim também se chama a voltar para o lado social. A gente escuta muito isso na campanha da fraternidade, né? Quem já foi nos grupos de vivência das campanhas da fraternidade já escutou muito sobre essa questão de voltar para o lado social, para o lado humanitário. Como ajudar? Porque esse é o foco da campanha da fraternidade. Como ajudar as famílias a viverem todas num mundo melhor, sem exclusão, sem distinção de raça, de cor, de etnia ou de gênero. Como fazer com que todas essas famílias, independente da sua condição social, estejam juntas, estejam firmes, estejam fortes o suficiente para viver para Deus. E lá nesses poucos encontros que nós fazemos, nesses encontros da campanha da fraternidade, nós aprendemos várias situações. Nós aprendemos muitos gestos para fazer. Que nem ano passado, na novena de Natal, nós aprendemos o gesto concreto. O que era o gesto concreto? No primeiro encontro, nós combinamos um gesto concreto. Estava pedindo lá assim, se reúna com o seu grupo para, neste momento, fazerem um gesto concreto. Como que nós vamos fazer esse gesto concreto? Cada um pegou um alimento necessário, essencial, né? E cada um montou junto e fez uma cesta básica para doar para uma família que necessitava. E aí eles levaram essa cesta básica que o próprio grupo fez para uma família que precisava. Nós mesmos entregamos essa cesta. Quando nós fazemos isso, quando nós deixamos de lado as desigualdades, as etnias, as cores, para ajudar uma pessoa que precisa, nós também ajudamos o próprio Jesus com isso. Porque Jesus quer o nosso voluntariarismo, o nosso ajudar. É isso que para isso que nós viemos, para isso que nós somos católicos. O católico é estar em missão ao tempo inteiro.
Católico é como se fosse aquela frase, né? Católico é ligado no 220. Católico tem que estar ligado no 220. Porque se ele não está se voluntariando, ajudando, pregando a palavra, se ele não está inquieto, se o coração dele está aquietado, vendo o caos que está no mundo, este é um católico de pouca fé. Católico que tem fé olha para o caos no mundo. Católico que tem fé chora ao ver os desastres que acontecem. Esses dias caiu um avião lá em Vinhedo. Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando nas vítimas, nas famílias, no desespero que elas estavam, não naquele momento, mas antes, né? Naquele momento eu já estava na escola, na hora que eu fiquei pensando nelas. Eu fiquei pensando antes, naquele desespero, porque você fica naquele desespero. Imagina, se um avião com um ente querido seu cai hoje. Você fica no desespero, esperando para ver se aquela pessoa está dentro do avião. Aonde que ela está? E eu fiquei imaginando, né? Quantas famílias estão desesperadas neste momento. Estavam desesperadas, esperando, olha, até me emociona, esperando uma ligação do seu parente, do seu amigo, para ver se está tudo bem. Para ver se está tudo confortável, para ver se eles já tinham chegado, como que estava o voo. E não receberam. Eu fico imaginando a dor que eles estão sentindo neste momento por estarem lá no Instituto Médico Legal para confirmar os corpos que não puderam ser identificados através da digital, porque estavam praticamente carbonizados e tiveram que ser identificados pelo DNA. É difícil. Inclusive eu me solidarizo com eles. É duro ver esses desastres e não poder fazer nada. É necessário que nós rezemos o tempo inteiro quando isso acontece. Que nós voltemos o nosso olhar para a oração. Quando Jesus olha para aquelas pessoas com um olhar fraterno, é quando nós rezamos para que o mundo tenha paz, para que o mundo tenha conforto. Quando o desastre aconteceu, eu fiquei triste. No momento eu queria saber especificamente o que tinha acontecido, para tentar de alguma forma ir lá ajudar. É lá em Vinhedo, é aqui perto. De Sumaré para Vinhedo dá poucos quilômetros. Eu queria muito ter ido lá ajudar, mas eu sei que eu não podia, que eu estava distante. O máximo que eu fiz foi fazer uma oração para eles, para que Deus confortasse as vítimas. Porque por mais que nós não sabemos a etnia, a raça, a religião, se a pessoa era católica ou etc., ela ainda assim era uma pessoa. Ainda assim era um filho de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.